deixe seu like, se inscreva no nosso canal e, claro, acione o sininho para receber notificações de todos os nossos... Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Alexandre. Eu aprendo muito com ele e sempre estou aprendendo, né? Quando eu cheguei na Assembleia de Deus da Missão ali no São Roberto, eu cheguei primeiro no culto de escola dominical e eu conheci o pastor foi me instruído e assim estamos aprendendo uns com os outros, né? Eu glorifico a Deus pela vida dele, um grande homem de Deus. Abra comigo as vossas Bíblias para fazermos a leitura dessa noite. Hoje eu não gosto de avisar antes, né, o que eu vou falar, mas a igreja viu que eu vou falar sobre o amor ao próximo. Eu não costumo avisar porque eu gosto de deixar o Espírito Santo falar, né? Eu creio que tudo é gerado pelo Espírito Santo. Até essa palavra eu pedi ao Senhor, martiguei, e o Senhor falou, fala a minha palavra. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 7 em diante. Quem puder me acompanhar, ouça com atenção essa leitura. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 7. 1 João está depois de 1 Pedro. 1 João está no Novo Testamento, depois de 1 Pedro e antes de Judas, da Epístola de Judas. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Versículo de número 7 diz assim, a continuação do texto: Amados, amemos nós uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Isto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amada igreja, é notório a gente entendermos uma coisa. Nós estamos vivendo aí dias difíceis, dias terríveis, que a Bíblia fala que quando chegaria esse dia, nós entenderíamos que o amor das pessoas ia se esvaindo. Quando o apóstolo João ele escreve essa carta,
ele está enviando essa carta não só à igreja de Laodiceia, mas também aos crentes gregos romanos que precisava conhecer Jesus, precisava entender quem é Jesus, precisava ouvir quem é Jesus. Então, o apóstolo Pedro, ele vai descortinar essa carta falando sobre os falsos ensinos. A primeira coisa que ele faz questão de abordar é sobre os falsos ensinos. Depois ele vai falar sobre o anticristo. Depois ele vai continuar narrando sobre o próprio Jesus Cristo que veio em carne. E no capítulo 4, versículo de número 7, nós vamos ver o próprio João falando sobre o amor de Deus para conosco, o amor de Deus para com a igreja, o amor de Deus para com cada um de nós. Mas nós temos que entender que o amor é melhor do que o conhecimento. Eu poderia ter todo o conhecimento do mundo, mas se eu não tivesse amor, nada disso me sobrevaria. Eu poderia, meu pastor Alexandre, ter várias faculdades, ser teólogo, falar 50 idiomas, falar todas as línguas, eu poderia ser o melhor milionário, mas se eu não tivesse amor, nada disso me daria. Aleluia. A salvação. O segundo ponto que eu coloquei aqui é o amor é mais importante do que os dons espirituais. Quando eu dei a primeira doutrina aqui na igreja, pela misericórdia do Senhor, eu falei sobre os dons que é essencial à igreja. Mas eu quero te dizer que o amor, ele ainda é mais superior ainda do que os dons na igreja. Porque a igreja, ela é conhecida pelo amor. Se eu não tiver amor para com os meus irmãos que está comigo, eu também não me amo a mim mesmo. Aleluia. Porque esse amor, ele procede de mim primeiro. Se eu não tenho amor para com os meus que está comigo, eu também não vou ter amor para com os que estão de fora. Glória. O próprio Paulo vai dizer, quando ele vai instruir a Timóteo, ele fala a Timóteo: dê prioridade primeiro aos domésticos da fé, aqueles que estão convosco, e assim também você servir a causa da viúva e dos órfãos e dos estrangeiros. Ele estava fazendo questão de mencionar que também os de fora tinham necessidade. O que eu quero que você entenda, igreja, é que o amor, ele está em primeira instância da minha vida e na sua vida. Se esse amor que nós falamos, se não propiciar de um coração verdadeiro, ele não se torna um amor de Jesus Cristo. Aleluia. Ele não se torna um amor verdadeiro que procede de um coração de Cristo. Porque a Bíblia falou e o texto está falando: eles conheceríamos nós se nós tivéssemos esse amor que Cristo teve. Aleluia. E de que forma que eu vou mostrar esse amor? Nós vamos continuar. Eu citei outro ponto aqui. O amor é mais importante
ação. Glória a Jesus. É. Às vezes as pessoas acham que porque está fazendo, já estou fazendo muito. Isso não é amor. Aleluia. O amor não é conhecido assim. Deus fiel. E nós vamos trabalhar a identidade desse amor. Porque eu posso ter um comércio, eu posso dar para um, para A, para B, mas isso não é amor. Isso se chama obras de piedade. Eu estou vendo que aquela pessoa precisa, então estou abençoando ela. O amor vai além disso, o amor é superior. Porque o amor não deixa entrar os meus interesses. O amor não deixa entrar o meu egocentrismo, a minha concupiscência. O amor não deixa entrar aquilo que é para me se engrandecer, mas para engrandecer a Ele. Aleluia. É esse o propósito do amor. Aleluia. Jesus, Ele veio para dar um exemplo. E nós vamos entender isso. O quarto ponto que eu coloquei, o amor, ele é mais importante do que as obras de sacrifício. Por que ele é mais importante do que as obras de sacrifício? Às vezes você vem orar aqui, às vezes você vem para a igreja cansado, abatido, mas você vem, você está sacrificando a sua carne, você está sacrificando o seu eu, mas o amor ainda ele é superior a tudo isso. Aleluia. É a mesma coisa de você levantar na madrugada e orar 2 horas de relógio, você está sacrificando o seu eu, mas o amor ainda é superior, porque você não está fazendo para você só, mas para Jesus Cristo. Aleluia. O amor é mais importante do que as evidências da convicção. Deus fiel. Entenda uma coisa, quando eu falo de amor, a gente estamos tratando aqui de questões que quando você se converte, você chega a Cristo, e isso é notório. Eu falo aqui sem medo de errar, porque eu sei o que eu estou falando. Quando você se converte, o seu primeiro amor é superior a tudo, ao seu trabalho, à sua família, aos seus filhos. Você quer estar na igreja, você reserva tempo, você muda a agenda, você faz de tudo para estar na obra de Deus, você faz de tudo para fazer a obra de Deus, porque o primeiro amor, ele está falando tão alto que em tudo você está vendo Deus. Meu Deus. Em tudo você está vendo Deus. Aleluia. O primeiro amor na conversão. Por isso que às vezes, eu até estava conversando no carro com o pastor Alexandre, é difícil muitas vezes lidar com o crente que ele já tem um certo tempo na caminhada, porque às vezes o crente ele não quer ouvir, porque às vezes o crente ele quer sempre estar certo, ele não quer falar para ouvir ninguém, ele está sempre com as convicções dele já montadas. Eu já estou certo, eu não preciso mais ouvir ninguém. Entenda uma coisa, todos nós precisamos ouvir uns aos outros. É, Jesus. Ninguém é superior a ninguém na igreja. Oh, glória. O amor de Cristo, o amor de Jesus Cristo é superior a tudo isso. Oh, aleluia. O amor de Jesus Cristo é superior a tudo isso. Aleluia, meu Deus. Tratar desta questão fez com que eu olhasse para dentro de mim também. Porque amar não é fácil, amar. Aleluia. Amar não é fácil, amar. Você pode olhar para você, alguém que talvez te fez algum mal no passado. Tem pessoas que não querem liberar perdão, porque aquilo enraiza dentro dela e ela não consegue soltar. Porque o amor não é fácil, igreja. Amar não é fácil. Amar exige de nós. E exige muito. Fala, Deus. Aleluia. Amar exige muito. Por isso que o amor é mais importante do que todos os mandamentos. Aleluia. Jesus, o próprio Jesus falou. O amor, ele supera todas as coisas. Vamos colocar o amor no pilar de número 1. Aleluia. E quando nós perdemos a característica desse amor, nós também perdemos as características de Cristo. Aleluia, Jesus. Porque aquele que fala que ama, mas se as obras, as coisas que ele faz, não remete ao exemplo de Cristo, ele está negando o próprio Senhor. Foi o que nós lemos aqui agora. Oh, Espírito Santo. Porque o amor é superior a tudo isso. É, Senhor. Então Jesus
Espírito Santo. Tem pessoas que ela tem um amor afetivo, e eu vou explicar isso no decorrer desse ensinamento. Mas o amor verdadeiro, ele procede de um Espírito Santo reto, aonde ele não se engrandece. O pastor falou aqui: eu vou chorar com quem chora, mas eu vou me alegrar quando a irmã Teresa chegar aqui com a Hilux. Eu vou me alegrar com a alegria dela. Porque tem pessoas que às vezes ela fala que ama, mas se o irmão comprou uma casa lá em Hamburgo, já fica de mal do irmão. Que amor é esse, igreja? Isso nunca foi amor. Não é porque o irmão está crescendo na vida que eu não estou crescendo que eu vou deixar de amar ele. Que amor é esse? O amor, ele procede de um coração puro, um coração voluntário e de um espírito reto. Aleluia. Eu tenho que me alegrar com a alegria dos meus irmãos. Se a irmã está sentindo uma dor, eu vou chorar por ela, eu vou orar por ela, eu vou fazer de tudo para que ela venha também no momento difícil se alegrar. Glória a Deus. Isso é amor. Fala a Deus. A gente estamos fugindo do propósito, da identidade desse amor cristão. Aí Jesus, quando muitos fariseus chegam até ele, e muitos queriam pôr ele à prova, e foi várias vezes, queria pegar ele em palavras, em atitudes. E isso aconteceu, meus amados irmãos, foi várias e várias vezes, não foi só uma vez. Jesus não foi testado, não foi só uma vez, ele foi testado de várias maneiras. Por isso que a Bíblia fala que ele foi provado em tudo, mas em tudo ele não pecou. Aleluia. Quando os fariseus chegavam para ele, até os próprios discípulos traziam questões para ele resolver, ele resolvia e tirava aquele momento, mostrando o seu amor. Deus. Exemplo disso, Jesus vai dizer para o discípulo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eita, Jesus, aleluia. Por se multiplicar a iniquidade, é pecado cometido deliberadamente. É pessoa que perdeu o temor, perdeu o entendimento, a mente cauterizou. Ele não consegue mais andar naquilo que é as pegadas de Cristo. Uma vez eu estava lendo um livro e aquele livro me falou: será que se Jesus, entenda bem, como seria andar nas pegadas de Cristo? O livro já dizia: será que Cristo nos dias de hoje, ele falaria palavrão? Será que Cristo nos dias de hoje, se ele visse uma prostituta, ele não ia evangelizar ela? Será que Cristo nos dias de hoje, se ele visse um bebo na rua, ele não ia também chamar aquele bebo para evangelizar aquele bebo? O que eu entendo é que o amor, ele é superior. A igreja tem que mostrar esse amor, porque o amor procede de Deus, e assim a igreja tem esse amor. Aleluia. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Aleluia. Porque às vezes o filho da luz conhece o certo, sabe fazer o certo, mas não faz. Mas o filho das trevas, que é o inimigo, conhece o errado e faz o certo. Jesus. Às vezes eu fico admirado quando esse dia, um tempo atrás eu quebrei meu carro, não esse, um Gol que eu tinha. E eu andando, o carro quebrou. O cara nem me conhece, nunca me viu, mas parou, pegou a chave e me ajudou a trocar o pneu do carro. Tem coisas que você fala assim: meu Deus. E você olha pro cara, o cara de camisa regata, short, mas a atitude dele fez a diferença. Aleluia. Falou tudo. É verdade. Às vezes, ser crente não é só hoje. Aleluia. Ser crente é todo dia. Jesus. E às vezes tem gente que quer ser crente só hoje. Deus. Mas amanhã não quer mais ser crente. Glória. Abra comigo aí o Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 34. Quem abriu pode ler por gentileza. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a
vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vós amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou. Só para eu te obrigado. Amém. Não? Amém. Tá na bênção. Ó, aqui Jesus está mostrando novamente as evidências. Eles, os discípulos, seria conhecido por esse amor. Amém. Porque os fariseus, eles seguiam um termo de religião judaica que era cada um por si. Mas Jesus está trazendo uma evidência diferente. Ele está trazendo aqui um compromisso diferente. Aleluia. Uma responsabilidade a mais. Nisso, vocês vão ser conhecidos. É dessa forma, se vocês prosseguirem dessa forma, vocês vão ser conhecidos. Abre aí agora Lucas 6:27, para a gente entender. Por que Jesus falou para ele? Se vocês procederem assim, nisso vocês terão diferença. Nisso vocês serão melhores. Mas o melhor aqui é a diferença que Cristo ia transparecer na vida deles. Aleluia. Quem abriu Lucas, capítulo 6, versículo 27? Lê, por favor. Mas a vós que ouvis, diga: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Pode continuar. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusas. Aleluia. Merecia um glória essa palavra, né, gente? Aleluia. Como é que eu vou amar alguém que me calunia? É, Eu já vi irmão andar no ônibus comigo e não dar a paz do Senhor. Jesus. Aí chega. Como é que você passa pelo irmão e não dá a paz do Senhor pro irmão? Se o seu cartão postal é a paz do Senhor. É Jesus. Oh, esse... Como é que eu vou orar para aqueles que estão falando mal de mim? Mas isso é o dever do crente. Aleluia. Isso é o dever do crente que ama. Está falando, deixa eu falar. Eu só vou orar. Aleluia. Esse é o dever do crente, igreja. É Jesus. Olha bem, digo, porém, a vocês que me ouvem, ame os seus inimigos e faça o bem aos que vos odeiam. Tem pessoas porque a outra odeia ela já não quer mais ver por perto. Se vê a ira vem, aí já vê um nervoso, já quer meter a mão na cara e já parte para a agressão física. Isso é discípulo de Cristo? Não, é Jesus. Isso é exemplo que Jesus deu aqui em João 13:34? Tem crente que está assim. Eu não suporto você. Aí eu tenho que ficar uma semana sem falar com você para depois eu gostar de você? Isso não é atitude de crente, não, igreja. É Deus. Se fosse atitude de crente, a Bíblia estaria mentindo. Não estaria aqui esse texto. Aí ele fala assim: se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Sabe por quê? Tem pessoas que só amam quem ama ela. É Jesus. Tem pessoas que não têm condições de te dar um presente, mas ela queria ser um abraço seu. Aleluia. Ela só queria isso. É Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Se eu amo quem me ama, é fácil. Glória. Mas que recompensa você vai ter dando os seus dotes a quem pode retribuir? É isso que ele está dizendo. Que recompensa você tem que fazer a quem não pode te dar. É, meu Deus. Porque assim vai juntar brasas de fogo sobre as vossas cabeças. Essas brasas de fogo é galadão que vamos receber do céu. Glória. Tem como você ter uma brasa de fogo na minha cabeça? Não tem. Mas vai se amontoando. E isso você vai receber no céu. Eu creio, Jesus. Aí ele continua dizendo: vocês, porém, amem os seus inimigos e façam bem, emprestam, sem esperar de nada em troca. Aí ele continua: vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois se sejam bondosos e não sejam ingratos, mas façam isso. Claro que eu estou lendo uma versão no NAA para entender melhor a conclusão do texto, mas é a mesma coisa. Mas como que eu vou demonstrar esse amor, meu pastor? Se sempre que eu vejo aquela pessoa eu não quero falar com ela.
amor, mas é você que conhece a verdade. Tem que demonstrar esse amor. Tem pessoas que verdadeiramente ela não quer ver você em pedra de ouro, mas as suas obras, as suas atitudes, os seus exemplos faz com que ela veja, por mais que ela não aceite, mas faz com que ela reconheça. Deus fiel. Jesus estava mostrando o padrão. O padrão do crente é o mesmo. É a mesma coisa que eu quero falar. E eu já falei isso algumas vezes em umas pregações que eu falei. O amor, ele é uma decisão, irmã Tereza. Não é porque a pessoa me fez mal que eu vou deixar de amar ela. Se eu decidir amar ela, eu vou amar ela, mesmo eu sabendo que ela não tem o que eu espero de receber dela. Mas é uma decisão minha amar aquela pessoa. Jesus. É difícil, Senhor. Tem pessoas que não veem esse amor. É Deus. Amor não é só no casamento, não. Tem pessoas que acham que é só casar, viver uma vida feliz. Eu não amo meu esposo, minha esposa ama. Não. Não. É a mesma coisa se você trocar a palavra. Vamos trocar a palavra. A Bíblia, algumas Bíblias novas, século XXI, vai dizer assim, que o amor ali é caridade. Você vai casar com alguém por caridade? Não, nunca. Nunca, não tem como. Como é que eu vou falar assim, ó minha noiva, eu vou casar com você por caridade? Ela vai entender, mas eu não quero nada seu. Ela vai pensar que você quer dar alguma coisa para ela, mas ela vai. Aleluia. Então, o amor, ele provém de um sentimento. O amor, ele provém de algo profundo, que é o Senhor que nos coloca esse amor. Então, o amor, ele não supermige só em palavras. Aleluia. Paulo deu esse exemplo. E eu vou chegar lá. Por isso que eu estou aqui alocando alguns pontos importantes, porque nos nossos dias atuais existe amor fingido. Você já ouviu falar isso? Sim. Abra comigo então. Abra comigo 1 Timóteo. Amor fingido. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. E depois outra pessoa abre 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. É o que vamos devagar. Capítulo 1, versículo 5. E depois outra pessoa abre 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 22. É para ler só o 5? Isso, por favor. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Amém. Quem pode ler o próximo versículo? 1 Pedro. Isso, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas para obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão compreendendo Amém. que esse amor fingido houve dentro da casa de Deus, dentro da igreja? Pedro aí, e tanto Pedro como Paulo, que Paulo está falando em Timóteo, mas Pedro está falando aqui na sua epístola. Ele está descrevendo algo que houve, ocorreu, aconteceu. Amor fingido. E esse amor fingido nunca procedeu de Cristo. Aleluia. Porque se uma pessoa que fala que ama, mas com as atitudes ela não mostra, que amor é esse? Nunca foi amor. É simplesmente uma mera menocracia. É uma devoção. É eu retribuir o que você já me retribui. Jesus. Mas isso não é amor. Dentro do seu interior, ela entende que não é amor. Mas é uma trocadilho. Amém. Então entenda, quando Paulo está corrigindo aqui a igreja de Timóteo, Paulo está instruindo Timóteo em um simples princípio, que era para Timóteo continuar a apertar, vamos colocar assim, a apertar. Por quê? Estava havendo dentro da comunidade uma proporção de pessoas que não estavam mais expressando o amor a Deus, que não estavam mais expressando as atitudes cristãs, as atitudes de um crente em Cristo. Se nós formos analisar a identidade do cristão, o cristão ele tem uma identidade, não é só aqui dentro da igreja. A identidade do cristão, ela começa aqui, mas ela transparece lá fora. Aleluia. A identidade do cristão começa aqui e transparece lá fora. Glória a Deus. Porque se eu não mostro o que eu sou aqui dentro, glorificando a Deus lá fora,
Vamos continuar aqui. Abra comigo novamente. Capítulo de Mateus 25, 35. Entenda uma coisa. Mateus 25, 35. Só dá uma segurada, não lê ainda. A pessoa que vive só pensando no seu umbigo, ela nunca amou ninguém. Ela nunca amou ninguém. Glória a Deus. Porque o amor vai além disso. O amor vai além disso. Aleluia. Às vezes, o que eu costumo entender, que agora a irmã vai ler, e olha para você ver como é que Jesus, e eu gosto das palavras, eu amo quando Jesus fala, porque Jesus tem a solução. Ele traz uma solução diferente dos demais autores ali do Novo Testamento. E você vai ler. Mas entenda uma coisa: se você só vive pensando no seu umbigo, João Batista no deserto ele pregou. A mensagem de João Batista se resumiria assim: quem tem duas túnicas, dê uma para o seu próximo. Quem tem duas vestes, dê uma para o seu próximo. Aleluia. A mensagem de João Batista não foi: toma aqui dinheiro, toma aqui carro, mansão. Não. Para repartir com quem não tem. Tem gente que está cheia dentro de casa, mas não reparte. Vence a comida, vence o arroz, vence o café, as roupas pega mofo. Mas não reparte. Não abençoa ninguém. Mas quer que Deus abençoa. Quer que Deus dá. Quer que Deus multiplica. Enquanto do lado dela tem alguém passando fome, necessidade. Jesus. Precisando de um calção velho só para usar. Meu De uma calça velha. Lê, por favor, irmão. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, Pode continuar. e estava nu e vestiste-me, e adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. É só até aqui? Pode continuar. E então o justo lhe responderão, dizendo: Senhor. Segura aí. Agora, Jesus, ele está falando aí profeticamente uma parábola. Mas nessa explicação que ele falou, eu estive assim, vocês me deste. Isso é só uma alusão. Isso é só uma alusão. Não é que ninguém foi fazer isso. Agora ele vai continuar. Continua, por favor. Quando te virmos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. Amém. Olha, entenda uma coisa, versículo 37. Então o justo lhe perguntará: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar-te? Aí ele continua: e respondeu-lhe o rei: em verdade vos digo, que sempre que os fizerdes a um destes irmãos meus, fizerdes a mim, ou aos pequeninos. Isso é para hoje. Isso é atual. Jesus está trazendo uma alusão dele, que ninguém fez esse papel com ele. Quando ele estava com sede, ninguém foi dar água. Quando ele estava sem vestimenta, ninguém foi vestir. Mas aqui ele está trazendo um desses. Agora ele está falando para a igreja, para os cristãos. Quando, Senhor, te vimos nessa circunstância, quando, Senhor, te vimos assim, desse jeito. Igreja, a gente tem que entender o que é o amor. Aleluia. O que é o amor? Será que eu, como crente, eu exerço amor? Eita Deus. Aleluia. Será que eu, como crente, eu estou fazendo como manda o figurino? Aleluia.
O que é o amor? Meu Deus. O amor no mundo de hoje está trocado em meritocracia. Jesus. Está sendo vendido. O amor de hoje, ele não está sendo um amor que provém de um Espírito reto, de um Espírito Santo. Glória. Nós vamos ver agora, para você entender uma coisa, que o próprio Deus, ele amou, Aleluia. mesmo sem eu, sem você merecer. As virtudes desse amor cristão, ela transparece em um amor divino. Aleluia. A Bíblia, quando vai descrever que Deus deu seu Filho unigênito, está falando de um amor ágape, um amor que Deus tem, um amor que não é em variação, mas é um amor imutável, mas é um amor que não tem sombra de variação, como às vezes, igreja, às vezes nós queremos amar, mas na aparência nós não amamos. Aleluia. O amor de Jesus aqui é um amor sincero, é um amor fraterno, é um amor onde ele se declara a humanidade, é um amor onde ele se entrega pela própria essência e natureza da cruz do Calvário. Aleluia. Esse é o amor. Mas aqui eu estou explicando de um amor de Deus agora. Depois eu vou voltar novamente para o amor cristão. Mas eu tenho que te explicar isso. Porque o amor divino, ele é superior a tudo. O amor divino, ele é superior a tudo. Por isso que o próprio Deus, ele faz questão de enviar Jesus Cristo, o seu Filho, para amar. E esse amor, que é imutável, que não é um amor humano, que não é um amor que você olha na transparência, mas é um amor real, é um amor aonde ele pagou o preço, aonde ele se entregou. Abra comigo Hebreus 12, capítulo 12, versículo 6. Aleluia. Quando eu olho isso na Bíblia, eu me deparo com uma coisa. Isaías falou que ele vinha como alguém que não tinha valor, como alguém que todos que olhassem não daria crédito. Hebreus capítulo 12, versículo 6. O amor divino, ele é totalmente diferente de um amor humano, porque o amor divino faz parte dos atributos de Deus. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. O que é ser filho? O que é ser filho? Ser filho? Eu sou filho da glória. Jesus nos injetou como filhos. Agora abra aí, para continuar esse ponto, que eu vou continuar. João 15, versículo de número 35. Porque se o Senhor açoita aqueles que amam, é por um propósito. A gente vai entender isso aqui agora. Isso, João capítulo 15, versículo 35. Só bateu 27. Ah tá, desculpa, é 1 João, deixa eu ver. João 15, 35? 1 João. Não, é no Evangelho de João mesmo. Mas só tem até o 27. Até o 27? Então eu marquei errado. Mas tá bom, vamos continuar. Eu marquei errado. Então, vamos lá. Vamos começar de uma particularidade. Abra aí agora 1 João 4, versículo 8. Quem puder abrir, já abriu. E depois uma outra pessoa abre João 15, 12. Agora, Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. amém. Qual é o... É isso mesmo. Agora quem abriu João 15, 12, por favor, pode ler. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar qualquer a sua vida pelos seus amigos. Amém. Aleluia. Entenda uma coisa. Jesus, ele almeja que nós amamos uns aos outros. Jesus, o próprio Deus,
Ele almeja que nós amamos uns aos outros. Se esse amor que eu falo que amo, mas se a minha vida, se as minhas características naquilo que eu faço como servo de Deus, como cristão, não demonstra esse amor, eu estou negligenciando esse mandamento. Aleluia. Verdade. Então, analisando esse ponto, o que me chamou a atenção, eu ouvi um testemunho que foi de um rapaz do Rio Grande do Sul, que ele teve a probabilidade de sair do Rio Grande do Sul quando estava toda aquela tempestade, chuva, perdendo carro, casa, ele perdeu tudo. Ele retirou a família. Mas quando ele falou assim, o meu maior amor não foi só tirar a minha família, tirar os meus, foi ajudar quem estava no mesmo processo que ele. Está entendendo? Ele mostrou amor. Porque ele poderia sair de lá com sua família intacto, por mais que ele perdeu tudo, mas ele analisou e ele viu que ele poderia fazer muito mais do que aquelas pessoas. Aleluia. E ele ajudou muita gente. Ele tirou mais de 400 pessoas só com a canoa. Aleluia. Então o amor não se resume só nas palavras. O amor não se resume só para pegar na sua mão. O amor não se resume só nas gorjetas de farol que eu abençoo aquele homem. Deus. Porque isso não é amor. Sim. Isso é obras de piedade. Isso tudo conta. É bom, é amável, é glorioso diante de Deus. Mas o amor verdadeiro é eu mostrando no meu dia a dia. Glória a Deus. É a minha conduta para com os meus. Quem está fora e quem está dentro. Aleluia. A Bíblia fala que o nosso testemunho, ele fala primeiro lá fora, para depois vir falar aqui dentro. Porque aqui dentro é ajuntamento, é onde nós entregamos, é onde nós cultuamos. Aleluia. Mas lá fora, o meu testemunho, ele vai mostrar quem sou eu. Aleluia. Glória a Deus. As evidências de que somos filhos de Deus é que Deus, ele ama e corrige porque ele quer ver você fazer diferente, não porque ele quer ver você errar, mas ele está corrigindo porque ele ama. Glória. Em Hebreus, se você continuar lendo, mas não precisa. Eu estou quase já chegando no ponto onde eu quero chegar. Era todos crentes, era todos na mesma fé. Só o que aconteceu? Hebreus 10, 25. Chegou um ponto que muitos se apostataram da fé, se afastaram. Apostatar é um abandono. É um abandono. Quando eu abandono algo, uma prática minha, que eu faço para Deus de boa mente, de bom coração, eu estou abandonando aquela prática. Aleluia. Então, houve nessa igreja em Hebreus aí, que houve um abandono por parte de alguns irmãos. Aleluia. Aí, Hebreus 10, 25 vai dizer assim: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Eles estavam deixando práticas que eram essenciais da vida cristã. Eles estavam deixando práticas que eram essenciais e favoráveis ao Evangelho. Então Deus está corrigindo, Deus está chamando eles novamente a voltar a um período de graça, a um período de conversão, a um período de arrependimento, porque o arrependimento, ele procede de um amor. Aleluia. Como é que eu vou ter segurança da minha salvação se eu sei que no céu eu entro à força? Aí a Bíblia vai dizer: a porta é estreita, muitos procurarão entrar por essa porta, mas não poderão. Abre aí Lucas 13, 22. Porque se a porta é estreita e muitos procurarão entrar e não entrarão, é porque. Será por que não entrou? É aí que eu me deparei. Por que não entrou? Porque se a porta é estreita, muitos procuraram entrar. Não é só um, é muitos. Lê, por favor, irmão. Percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele respondeu:
Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém. Senhor, são poucos. Jesus. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos, ele perguntou se era pouco, mas porque muitos. A questão de eu estar na igreja, pregar bem, louvar bem, cantar bem, isso não me garante a minha salvação. Aleluia. Isso não me garante a minha salvação. Glória a Deus. Tem gente que sabe fazer isso de código salteado. Se ele vir para a igreja sem Bíblia, ele prega. Porque está tudo aqui, ó. Está tudo na cabeça. Se ele vir para a igreja sem louvor, ele consegue louvar, porque já fez o curso, já sabe cantar, sabe como é que afinar a voz. Mas é aí que está o problema. A porta é estreita. Aleluia. Muitos procurarão entrar, mas não entrarão. Aleluia. O que eu faço na obra de Deus, eu faço por amor. Aleluia. Eu faço por amor. Mas entenda uma coisa: tudo que nós fazemos, essas obras, tudo vai ser contado diante de um livro. Aleluia, Jesus. Naquele dia, tudo que nós fizemos por meio do corpo, que seja bom ou que seja mal, vai ser relatado lá. Vai ser relatado lá. Então, o amor, ele é dirigido aos irmãos em demonstração de afeição. E eu fiz questão de colocar aqui, porque esse amor ágape é um amor perfeito. É um amor de Deus. É um amor que só Deus tem. Mas ele retribui esse amor como? Através do Espírito Santo. Ele reparte com nós. Mas o amor estorge, que é o amor familiar, é um amor natural, é um amor de família. Eu amo ele porque ele é meu primo, porque ele é meu tio. Você já viu uma mãe, quando o filho vai preso, ela fala, deixa ele morrer lá. Ela não fala isso. Ela fala da boca para fora, mas o coração dela, ela não vê a hora de chegar o tempo dela ir visitar o filho dela que está preso. Porque ela sabe, saiu do meu ventre, é meu filho, é meu sangue. A mesma coisa é o amor filéu, que é o amor humano. O amor filéu é o amor que eu tenho para contigo. É o amor humano. Às vezes eu venho aqui e te abraço, como é que você está, irmão? Como é que você está? É no trabalho a mesma coisa. Oi, irmão, como é que você sente falta do Senhor? É o amor humano. Mas o amor que nós precisamos buscar é o amor do Espírito Santo. Porque esse não tem falha. Esse, se a pessoa não gosta de mim, você já viu isso. Mesmo ela não gostando, eu vou amar ela. Mesmo se ela está falando mal de mim, eu vou amar ela. Independente, eu vou orar por ela. O amor eros é o amor romântico, que muitos entendem que é o amor sexual, que é o amor casal, vamos colocar assim. Mas esse amor que é mandamento, e o próprio Jesus disse, eu vos dou um mandamento. Esse amor a gente não pode perder, igreja. Eu falo com muito pesar no meu coração, que esse amor a gente não pode perder. Às vezes isso nas igrejas hoje não é pregado. Você sabia disso? Eu converso com muitos pastores. E às vezes eu leio a Bíblia, e eu já li o Novo Testamento algumas vezes. Eu fico impressionado que às vezes as pessoas falam tanto de milagres, de prosperidade, salvação. Tudo isso é maravilhoso. Mas você pregar os princípios, por isso que Provérbios fala, não arranque os marcos antigos. Tem gente querendo arrancar os marcos antigos. Jesus. Os marcos antigos que têm sido arrancados em muitas igrejas. Eu tenho visto crentes se desviar da caminhada. Aleluia. Os marcos antigos que têm se arrancado em muitas igrejas. Eu tenho visto crentes parar no meio da caminhada. Não prosseguir mais. Não conseguir mais orar. Não conseguir mais jejuar. Não conseguir mais ter uma vida de devoção a Deus. E eu falo isso com pesar no coração. Estamos chegando ao final. Glória a Deus. Abra comigo, por gentileza, quem puder,
1 Coríntios, capítulo de número 13. Estamos finalizando a mensagem. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Quem abrir pode ler, por gentileza. 1 Coríntios 13. Isso, capítulo 13, versículo 1. Lê para mim, irmã Teresa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não houvesse amor, seria como um metal que ressoa ou como um sino que tire. Pode continuar. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada servia. Glória a Deus. Pode continuar. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém. Entenda bem. Depois de Paulo ensinar a igreja sobre os dons, Paulo agora chama a atenção deles. Fala, ó, vem cá. Tudo isso que eu te ensinei é bom. Ó, é excelente. Vocês precisam, porque no último versículo de 1 Coríntios 12, ele vai dizer, buscai os excelentes dons do Espírito Santo. Mas agora ele volta de novo e fala, ainda que eu falasse essas línguas, ainda que eu tivesse todos esses dons, mas se eu não tivesse amor, nada disso me aproveita. Aí ele continua, o amor é sofredor. É como eu falei no começo. Tem gente que não quer sofrer por outro mais não, irmão. Como é que eu digo que eu amo meu irmão, mas eu não sofro por ele? Aleluia. Eu já peguei essa prova aí agora é dele, ele se vira com essa prova. Isso aí é prova, eu sei o que eu estou falando, igreja, eu sei o que eu estou falando. O amor ele é sofredor, igreja. Não é o irmão Miqueias, é a Bíblia que está falando. Aí ele continua. É peguinho. O amor não é invejoso. O que eu falei aqui? Se a irmã Teresa chegar com a Hilux, eu vou me alegrar com a vitória dela. Eu vou ter inveja dela? Não. Isso não procede do Espírito Santo. Isso não procede de Deus. Glória. Eu vou me alegrar porque ela chegou com essa Hilux, irmã. Deus abençoe a sua vida. Glória. É assim que funciona. O amor não se vangloria. Eu fui lá fazer, eu visitei 50 enfermos. Vou colocar na internet lá dizer que eu visitei 50 enfermos. Meu Deus. Já ganhou seu galadão. Já ganhou seu galadão. Porque você já está falando que fez. O amor não tem uma glória. Porque tudo é por rei. Aleluia. Aí ele continua. Não se desobedece. Que palavra difícil, né? Mas uma palavra verdadeira. Tem gente que às vezes, porque ele faz, ele ama, ele quer mostrar Deus. a grandeza, Aleluia. que ele faz mais, que ele é mais. Os outros para ele não servem. É tudo como faz ter, como não faz ter. Isso aí é desobedecer. É uma pessoa que se vangloria. Aí ele continua. Não, eu acho interessante isso aqui. Não, olha bem. Não se importa inconveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor, ele é verdadeiro, porque o amor, se ele é verdadeiro, você está recebendo de Deus brasas de fogo sobre a sua cabeça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, serão aniquiladas, línguas cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Entenda uma coisa. Tudo que eu estou falando aqui hoje, um dia você vai falar lá no céu para mim, porque a nossa consciência ela não apaga. Ela não apaga a nossa consciência.
Em parte, quer dizer um espelho. A gente olhamos para o espelho. Você já viu Deus? Aleluia, Deus. Ninguém nunca viu Deus. Mas se eu faço essas obras, se eu faço o que o figurino manda, o amor, se eu cumpro, eu estou fazendo o que o próprio Jesus falou. Aleluia. Se resume nisso. O amor se resume nisso. O amor não se resume, não, eu tinha que fazer assim porque é assim. Não, o amor se resume nisso. Porque se eu cumpro, eu sou imitador. Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, sejais imitadores de Cristo. É isso. Amém, igreja? Agradeço a ter rica oportunidade em nome de Jesus.